Olá pessoal, olá turma, todos bem? Espero que sim, espero sinceramente que sim. Espero que esteja interagindo com as atividades da plataforma do Google Classroom, que você não deixe de participar fazendo as atividades. Quero aqui talvez informar alguns que não têm essa informação e lembrar àqueles que já têm, que já ouviram, que nesse momento, né, nesse ano atípico, tão diferente para tantos de nós, para o mundo como um todo, né, pessoal, por causa da pandemia, a educação brasileira, principalmente a goiana, que foi a primeira, né, a tomar atitudes com relação à educação à distância, com essas aulas remotas, que o importante agora não é a nota. Vejam bem, não é a nota. A nota vai contar, ela precisa existir, mas nós estamos valorizando muito mais a sua participação, a sua interação, a sua atitude de tentar fazer do que propriamente dita a nota. Entendam que nesse momento, para nós, é assim, a nota na prática, né? O 5, o 6, o 7, o 3, o 2, o 0, isso é o que menos importa. Para mim, em especial e em específico, o ato de você entrar na plataforma ou de você expor suas dificuldades ou buscar atividade no colégio e devolvê-la, muitas vezes é o que realmente vale, é o que vale na prática. Então, interaja com as atividades, procure, se você não tem condições de desenvolver tudo na internet, busque no colégio e, por favor, divulgue para os seus colegas e peça para eles interagirem com essas atividades, buscar fazer o mínimo que ele conseguir, porque é qualitativo muito mais do que quantitativo nesse momento, viu pessoal? É qualitativo, e a qualidade daquilo que você faz, da sua atitude. Ah, professor, eu fui lá, atividade de 10 questões, acertei 3. Isso não importa tanto assim, beleza? Isso não importa tanto assim. Não se preocupe com isso somente, principalmente. Preocupe-se em participar, em procurar fazer. É isso que está valendo agora, beleza? Então vamos ao assunto de hoje. É muito uma continuação daquilo que a gente já viu, tá bom, pessoal? Dos sistemas econômicos, mas agora a gente vai trazer um conceito sobre globalização. Isso aqui não é um ponto de vista meu, tá bom? É só uma forma de ver a globalização de alguns especialistas da área, né? Estudiosos, geógrafos, sociólogos, antropólogos, né? E até filósofos da contemporaneidade, beleza? A globalização é um processo de integração, hein, galera? Que integra as regiões, os países, os continentes do mundo de forma a fazê-los estarem próximos, né? E compartilharem aquilo que produzem, aquilo que pensam, aquilo que fazem, beleza? Então a globalização dentre várias coisas, dentre outras coisas, um processo de integração econômica entre países que os torna interdependentes, entendam bem isso, hein? Que os tornam interdependentes nos âmbitos da livre circulação de bens e de serviços, de capital, de pessoas, de ideias e tecnologias. Tá bom? Tem lado bom? Tem lado ruim? Claro que tem. Muita coisa ruim e muita coisa boa relacionada à globalização. Ela alimenta um monstro chamado capitalismo, né? Não é bem a palavra que precisaria ser expressa aqui, mas tem um lado disso também, a gente vai ver na sequência, tá? Ela ameaça a democracia, não propriamente dita, mas alguns países estão se fechando para a globalização, para o processo globalizado mundial, né? Alguns nunca se abriram, como a Coreia do Norte, por exemplo, mas alguns estão se fechando, né? Porque não consegue lidar com essa rapidez, com toda essa celeridade que a globalização traz em todos os aspectos, né? Então, só visa o lucro a globalização? Talvez não, tá, pessoal? A gente vai ver exemplos disso, de coisas relacionadas à globalização que não está necessariamente ligada a lucro de capital, beleza? Ela não apoia as pessoas, pode apoiar sim. A gente vai ver um evento, né? A gente vai falar de um evento bem interessante que vocês viram, que vocês souberam através e só souberam ou souberam com a velocidade que souberam por causa da globalização, tá?
Então, ela não apoia as comunidades e mais a sociedade desumana de exclusão? Não necessariamente, tá, gente? Não necessariamente. Isso é um ponto de vista mais radical sobre a globalização, mas que não é expressão daquilo que eu penso, tá bom? Eu tenho meu ponto de vista sobre a globalização, que para mim tem muitos aspectos positivos, como tem os negativos, como tudo na vida, não é verdade? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Alguns têm mais lados ruins do que bons, mas enfim. Então, olha, ela é também um processo pelo qual determina a condição ou entidade local que estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como o local tipo, se condiciona social ou individualmente a essa condição imposta. A globalização também é um novo nome dado à hegemonia política da política americana. Não é propriamente isso, né? Porque os Estados Unidos hoje é uma grande potência mundial, né? A gente vê e ouve falar e sabe que ela tem influência. Veja o que ela faz com o Brasil quando, por exemplo, eles se resolvem, por algum motivo, supervalorizar o dólar, né? Aí o dólar no Brasil, que valia R$ 2,43, passa a valer 5 e muita coisa que você compra está mais caro porque o dólar subiu. Não é? Então, tem uma influência americana? Tem. Mas tem a ver também com muita coisa que acontece aqui dentro, né? Para o dólar valer o que ele vale hoje, ela tem muito tem a ver com o que acontece dentro do nosso próprio país, beleza? Nosso governo, nosso sistema econômico e por aí vai. Então, a explosão e aceleração dos fluxos de mercadoria, serviços, informação, imagem, moda, ideias e valores, incluindo a intensificação dos movimentos de capital e passando pela mobilidade internacional do trabalho. Então, do trabalho a gente falou na aula passada, né, no slide anterior, sobre os blocos econômicos, como, por exemplo, hoje é tão facilitada a entrada de estrangeiros no Brasil e de brasileiros no exterior. Então você vê jogadores, né? Foi esse o exemplo que eu dei na aula do slide anterior, que jogadores de futebol do Chile, do Equador, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Portugal agora, né? Vários clubes brasileiros estão conseguindo trazer jogadores que vêm de vários outros países numa facilidade tão grande, e isso se dá pela globalização, porque o Mercosul, que é o que a gente falou no slide da aula anterior, que é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte, o Mercosul só existe por causa da globalização, assim como a ALCA, né, que é o grupo econômico lá que envolve Canadá, Estados Unidos e México, o grupo, a grande força, né, econômica mundial, que é o grupo europeu, né, que é o bloco europeu. Então, tudo isso só existe por causa da globalização, entendeu? Então, tem um lado positivo, tem um lado negativo. A gente vai ver alguns aspectos relacionados. Então, a globalização é a interdependência. Os países, né, os continentes, as grandes economias e as pequenas passam a depender umas das outras, né, e essa interdependência cresce entre os indivíduos, entre as nações e entre as regiões. Não quer dizer apenas interdependência econômica, porque não se trata só disso, mas hoje principalmente isso, não é? Então a gente viu aí o nosso arroz subir de preço, por quê? Porque produzimos pouco e para ter arroz temos que comprar lá de fora. E esse arroz vem caro, não vem barato, beleza? Quando a carne sobe no Brasil tem a ver com o quê? Com a grande exportação de carne que o Brasil está fazendo para onde? Para a China. A China está comprando praticamente toda a carne que é produzida no Brasil, fazendo com que não haja carne tão sobrando suficiente para o mercado brasileiro, fazendo com que nós tenhamos que pagar mais caro porque tem pouca. É a tal da lei da oferta e da procura, ok? Envolve também uma mais rápida e universal forma de comunicação. Aqui envolve não só agora a recente eleição americana, né, que todo o Brasil acompanhou, alguns expondo seus pontos de vista, suas preferências, né? Eu prefiro que ele perca, eu prefiro que o outro ganhe e vice-versa, né? Quando aquele negro americano foi morto por um policial branco, eu não lembro agora de cor o nome da vítima, né? Mas a revolta, a indignação, a forma tão veloz como a informação chegou
a todas as regiões do mundo, o que isso causou em várias regiões do mundo. A Inglaterra, por exemplo, a Premier League, né, que é o principal torneio de futebol da Inglaterra, os jogadores em todos os jogos, até hoje, eles se ajoelham antes do início da partida em um gesto que lembra aquela atrocidade cometida por aquele policial branco que ouvia, né, a pessoa gritar e pedir, dizer que não estava conseguindo, I can't breathe, né? Eu não consigo respirar, e mesmo assim o policial não tirou o joelho do pescoço daquele rapaz que veio a morrer, né? E o que isso causou ao mundo, né? Black Lives Matter é a expressão que ainda roda o mundo, né? O Lewis Hamilton, que além de lembrar o Pantera Negra no seu capacete, até hoje ele faz referência ao gesto que expressa a indignação do mundo pela morte daquele negro por um policial branco, e traz para o mundo um gesto que tenta promover a consciência da importância dos negros no mundo e de que os brancos têm que parar com essa brutalidade contra o negro, parar de matar negros porque são brancos. E porque os negros são negros, têm que morrer. Não é isso? E isso, essa velocidade, né? Essa rapidez e essa universalização da informação, assim como a política, a cultura, só é possível por causa da globalização. Beleza? Então a globalização também é um processo onde as distâncias geográficas são cada vez menos importantes. Então não importa se um produto é feito na Oceania, lá na Austrália, e eu estou consumindo ele aqui no Brasil. Por quê? Porque a globalização ela promove a possibilidade de isso acontecer, né? Para o estabelecimento ou manutenção das relações econômicas, políticas e socioculturais transfronteiras, né? Então elas transpassam as fronteiras mundiais, e isso só é possível por conta da globalização, né? Foi Portugal que inventou a globalização, a mundialização do mundo. Isso é bacana. Então essa terminologia aqui é bem interessante. Então a gente vê aí, deixa eu tirar essa imagem da Daiane aqui rapidinho, pessoal. Tirar essa imagem aqui um pouquinho, afastá-la um pouco, né? Está muito grande. Aqui é a princesa Diana, né? E a gente estava tapando aqui a informação. Uma princesa inglesa com um namorado egípcio que usava um relógio suíço tem um acidente num túnel francês. Acho que muitos de vocês já ouviram falar de como ela morreu, né? Num carro alemão, olha tudo isso, hein? Uma princesa inglesa que namorava um egípcio, usava um relógio suíço. Não tem muito de incomum em usar o relógio suíço porque faz parte do Reino Unido, mas ela se acidentou em um túnel num carro que era alemão, né? Ela era inglesa, e conduzido por um segurança que era belga, que nasceu na Bélgica, que estava embriagado com um uísque escocês, olha isso, hein? Que era seguido por paparazzis italianos em motos japonesas. Que loucura, né? Isso é a globalização, pessoal. Isso aqui foi trágico, a morte da Diana. Essa morte comoveu o mundo, né? Trouxe aí muitas perguntas para o mundo, né? Por que ela morreu, a forma trágica. Alguns acham que foi conspiratório porque ela, ela estava contrariando os costumes, né? Culturais ingleses, porque se tratava de uma princesa inglesa, e tudo isso aqui envolvia ela, e acham que ela foi assassinada, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Então, mas tudo que aconteceu, ou a forma como aconteceu, e a informação como chega para o mundo, só chega por causa da globalização, beleza? Então, a informação, né, a informática, a economia, a cultura, a saúde, a moda, o ambiente, né, as questões relacionadas ao meio ambiente, a demografia, que são como as populações têm se formado ao redor do mundo, o crime, né, pessoal, o crime organizado, Osama Bin Laden, não é? Saddam Hussein, tudo o que acontecia relacionado a esses caras, a forma como eles morreram, como os Estados Unidos perseguiu ambos, né, chegando
a morte dos dois, porque os dois morreram pelas mãos dos americanos, né? E como o mundo soube disso, acompanhou isso e se envolveu nisso, se deu através da globalização. Beleza? Então a globalização ela tem esse lado. Deixe-me tirar essas imagens aqui também, que elas estão atrapalhando o nosso slide, né? Deixa eu diminuir essa imagem para a gente poder ver. Então tem muitos aspectos que a globalização traz. Aqui são imagens que a CNN mostra, né? CNN hoje, isso é bem legal. A CNN hoje é uma empresa americana que se estabeleceu no Brasil e tem aí, tem até trazido, né? Trazido não, levado todos os jornalistas da Globo para ela. Então, Al Jazeera, né? Como a Al Jazeera transmite os ideais, as filosofias dos muçulmanos radicais, aquele Osama Bin Laden, né? Tudo que ele queria, tudo que ele desejava, quando ele veio para cima dos Estados Unidos, né? Jogando aviões contra o World Trade Center, né? As duas torres gêmeas, e também o avião que caiu, acabou caindo antes, mas ele ia ser jogado contra o Capitólio, né? Ia ser jogado contra a Casa Branca para matar o presidente americano, quem estava lá. Tudo isso foi noticiado com uma velocidade tão absurda, né? Foi na hora, quando tudo aconteceu, o mundo ficou sabendo. Isso tudo se dá, ou é possível por conta da globalização, que mostra o Zidane, né, quando ainda era jogador da França, em 1994, quando a França ganha do Brasil, com o gol desse cara aqui, né? O Google, né, pessoal, que hoje é a grande potência mundial que leva a informação a todos os cantos do mundo. Hoje ele é chamado o pai dos burros, né? Porque não o pai dos burros de forma literal, mas essa empresa, como ela cresceu, explorando, claro, o capitalismo, né? E usando o capitalismo em seu favor, mas ela também liga o mundo através da informação, né? O Google tem esse aspecto positivo aí mundial. Então, as redes de computadores, né? Que até 1992, por exemplo, não existia praticamente nada, né? Nós tínhamos a IBM, que muitos não sabem, não tem nem ideia do que era, né? A IBM foi o primeiro computador, ou foi a primeira empresa a fabricar um computador no mundo, mas a informação ligada, né, que ligava o mundo, veio muito depois, né? Vem muito depois. Então, então a gente tem aqui a penetração da internet, a forma como ela se expandiu o mundo afora, né? Ela começa nos Estados Unidos, Austrália, Oceania, Europa, a América Latina vem aqui, ó. E isso aqui, esses dados de 2007 mostram como 2007, tá, pessoal? De lá para cá já tem 13 anos e isso já mudou. O Brasil não está só com 20% da internet, ou não é só 20% da população brasileira que tem acesso à rede mundial de computadores, é muito mais hoje. Mas em 2007 esses números eram assim, né? E a globalização já atingiu, ela já tinha proporções gigantescas a nível mundial, beleza? Aqui a gente tem os usuários de internet mundo afora, né? Então nós temos aí, ó, a África é a que menos tem acesso, a Oceania, a Austrália também, a Ásia já é bastante, né? Que envolve vários países como a Coreia, por exemplo, que é uma das grandes potências na fabricação de celulares, por exemplo, Samsung, né? Vem daqui, é fabricada na Coreia, fabricada em várias partes do mundo, mas os coreanos são os criadores dessa empresa, né? A Europa já tem aí um percentual de uso da internet há muito tempo, né? E ainda são dados de 2007, isso muda numa velocidade enorme, né? A América do Norte aqui, ó, que são só 2 países, né? Mas que tem um poder muito grande, ok? Aqui a gente tem utilizadores da internet por idioma até novembro de 2005, né? Então os alemães 2%, portugueses 3%, italianos 3%, coreanos 3%, franceses 4%, países que falam essas línguas, né? Aqui os alemães 6%, os espanhóis de língua espanhol 6%, de língua inglesa 32%, de língua japonesa ou chineses 13%, japoneses 8%, né? O restante das línguas do mundo, dos idiomas do mundo, totalizam todos eles juntos 20% do uso da internet.
bem interessante, né? Os dados são antigos, mas servem para a gente ter uma ideia. Percentuais de família com acesso a computadores em casa até 2005. Em Portugal, 42,5%, na Espanha, 54,5%, na Alemanha, quase 70%, né? Em Luxemburgo, né? Chegava a 74%, e a gente tem aqui os países, né? Por essa legenda você pode acompanhar pelos países que tinham acesso. O Brasil aparece aqui, Portugal, Brasil, eu não estou vendo o Brasil aqui, né? O Brasil não aparece nesse slide, infelizmente. Aqui a gente tem crescimento da despesa com a internet, né? Em termos mundiais, anualmente, de 2000 a 2005. Irã, Romênia, Rússia, Índia, Ucrânia, China e Equador. Aí os países, começando pelo Irã, né? O crescimento que teve. Porque tem que crescer, né? O país que quer se comunicar com o mundo, em todos os aspectos, né? Não só na questão econômica, mas em todos os aspectos tem que crescer. O seu acesso à internet, a sua facilitação, né? A facilitação para os povos, né? Para os habitantes do Brasil, por exemplo, para terem acesso à internet tem que crescer, porque senão o mundo vai parar de se comunicar com o Brasil, vai diminuir a comunicação com o Brasil, ok? Então a gente tem a globalização aí. Aqui mais ou menos uma diferença entre 1992 e 2005 com relação a isso, né? Ao acesso à internet, beleza? A gente não vai se ater muito a esses gráficos porque eles nos dão uma ideia, óbvio, mas não é o que realmente importa aqui. A economia, pessoal, a gente falou disso no slide anterior sobre os blocos econômicos, os sistemas econômicos mundiais. A economia foi a grande favorecida, por isso que o segundo slide lá fala, né, do quanto isso fortaleceu o monstro que é o capitalismo, né? O monstro no sentido de que ele sobrepuja, né, algumas nações do mundo, como as africanas, por exemplo. Então os africanos não estão necessariamente exatamente globalizados, pessoal. Por quê? Porque são pobres, né? E como pobres que são, eles não estão globalizados como o resto do mundo. E não é só a África, tá? Muitos países da Ásia, da Oceania até, eles têm dificuldades de acessar a internet, de estarem ligados ao mundo por meio da internet. E por esse motivo, por esse fator, eles estão excluídos, aí eles acabam sendo excluídos da globalização como ela propriamente é, beleza? Por quê? Porque a globalização ela traz principalmente o aspecto econômico, né, como a questão de ponta aí dessa situação toda, beleza? Então, há muitos problemas na globalização. A China, é interessante a gente falar dela agora, nesse processo todo, por quê? Porque ela, principalmente agora, nesse momento, né, em que os Estados Unidos combatem tanto a China, em 20 anos a China sobe de 1% para 6% do comércio mundial. É pouco em 20 anos? Não é, porque nós temos 205 países no mundo e um único país tem um crescimento absurdo com relação ao mundo na questão do comércio. Né? A China não fabrica só esses produtos fúteis, né, que nós usamos, esses descartáveis, né, porque a gente compra tantos produtos chineses aí que não dura nada. Né? Você vai na feira dos importados ou nessas lojas de R$1,99, aqui do outro lado, né, ao lado ali das americanas, que tem ali no Jardim Oriente, ali é Jardim Oriente ainda, isso, em frente à borracharia, as borracharias que tem ali, você vê uma loja que é de um chinês, né, que já chegou ao Valparaíso. Vejam isso, né? Uma loja de um chinês que está em Valparaíso e que só chegou ao Valparaíso e ao Brasil, né, e a várias partes do mundo por conta da globalização. Então, é o maior credor dos Estados Unidos. Compra muito dos Estados Unidos e vende demais para os Estados Unidos. Maior credor significa que ele vende demais para os Estados Unidos, ok? O TikTok que vocês jovens estão usando aí de forma tão acelerada, né, para tantas e tantas postagens, é chinesa.
chegou, vocês devem ter acompanhado, que nos Estados Unidos o Trump chegou a proibir a veiculação do TikTok, ou seja, o TikTok ficou fora do ar nos Estados Unidos por conta dessas rusgas, né, que a China tem causado nos Estados Unidos, principalmente por causa do coronavírus, porque o novo coronavírus acredita-se na teoria da conspiração de que a China criou esse vírus. Não é impossível, né? Eu acho meio agora, sem uma investigação apropriada, né? Sem levantamento de dados e informações precisas e verdadeiras, eu acho precipitado alimentar essa teoria da conspiração de que a China inventou esse vírus para matar as economias do mundo para que ela cresça. Pode ser, eu não duvido, né? Não acho impossível, mas eu prefiro não me ater à teoria conspiratória sem que haja a devida prova, beleza? Mas o fato é que o mundo todo sofre isso é fato, mas pessoas lá também morreram por conta desse vírus, ok? Então, tá aí, a China é um dos países que mais crescem em todo o mundo com o evento da globalização. Por quê? Porque a globalização abre portas dos produtos chineses para os produtos chineses serem vendidos a todo o mundo. E quem é que mais compra o que a China produz? Os países mais ricos, onde as pessoas têm maior renda. É claro que esses produtos tão descartáveis, né, tão obsoletos e tão mal fabricados que a China tem, eles também têm preços que alcançam as populações mais pobres do mundo, no Brasil, inclusive. Mas a China também produz produtos caros que só quem tem acesso é quem tem muito dinheiro. E países mais ricos, como os Estados Unidos, que para muitos é a principal potência econômica do mundo, são países como os Estados Unidos que compram muito da China também, tá bom? Então, quando diz que o principal credor dos Estados Unidos, então, significa que é o país para quem os Estados Unidos muito deve, em dinheiro, porque compra muito dele, ok? Então, União Europeia e Estados Unidos são os principais potências, e são as principais regiões econômicas do mundo, e isso tem a ver com a globalização. A Amazon, pessoal, é a empresa campeã, né? É a maior produtora de conteúdo do mundo, ok? Então, hoje a Netflix está aí sofrendo, né, por conta da Amazon, porque a Amazon já produz séries, né, como a Netflix, em escalas gigantescas. E é uma entidade multimilionária e é internacional, né? É, como é que é o termo que a gente usa? Multinacional, então está no Brasil, implantou-se no Brasil, fixou-se no Brasil e tem não só livros, quando você entra no site da Amazon, você pode comprar quase tudo, né? Mas não só produtos palpáveis como livros e outras, bicicleta e o que mais você quiser. A Amazon hoje é a maior produtora de conteúdo do mundo, documentários, séries, filmes, tudo ela produz, beleza? Ela compra de outras, digamos, de produtores independentes também para veicular na sua plataforma. Então a Netflix hoje está não passando por dificuldade, mas tem enfrentado um concorrente à sua altura ou mais poderoso do que ela na produção de conteúdos para o mundo. E a Amazon só é o que é por conta da globalização. Beleza? Aqui a gente tem Bangalore, né? Que é na Índia, onde o Harry Potter, que é uma ficção, né, pessoal? Mas que é inglesa. E aí, os países ali que compõem o Reino Unido, né? Porque o Harry Potter ele gira em torno das ideias da Idade Média, né? Da era medieval, praticamente. E é uma ficção que alcançou o mundo, né? Tem crianças de todo mundo e adolescentes de todo mundo que querem ler Harry Potter e saber sobre Harry Potter, a trilogia, né? Que hoje é muito mais do que a trilogia. E isso se torna possível porque o mundo está globalizado, ok? Aqui na China, né? Os chineses também se interessam por uma ficção inglesa. Por quê? Porque
a globalização leva essa informação para os jovens do mundo todo, instiga a curiosidade, fascina, né? E promove o interesse, ok? Hong Kong, né? Também tem Harry Potter e a globalização é quem torna isso possível. Aqui, Kuala Lumpur, na Malásia, países tão distantes do Reino Unido, da Inglaterra, né? E aí, tudo tão aproximado. Aqui Londres, né? Londres aí sim é o berço do Harry Potter, da história do Harry Potter, né? Onde tudo aconteceu, mas remetendo à era medieval, né? A Idade Média e por aí vai. Aqui a gente tem Manila, nas Filipinas, né? Também. Japão, Tóquio, vejam, países que eram tão fechados para as culturas mundiais, né? Porque o Harry Potter ele traz bruxaria, ele traz feitiçaria, né? É um entretenimento, mas a história do Harry Potter contraria muitas culturas mundiais, mas a globalização faz com que as pessoas, mesmo em países fechados, tenham acesso a tudo isso, ok? Ele foi exibido a mais de 5 milhões de, de, de cidades, né, de cinemas por aí. Então, os números de acesso a não só ao livro, né, mas à exibição em cinema do Harry Potter, de toda a trilogia do Harry Potter, alcançou números assim astronômicos, né, que só a globalização poderia proporcionar, beleza? Nos Estados Unidos, né, a globalização da cultura. Então, a gente tem aqui as estimativas de busca, né, por essa informação. Em 2002, 3 milhões de mortos, 5 milhões de novos casos de HIV, 42 milhões no mundo de pessoas que não tinham acesso às condições básicas e fundamentais de qualidade de vida, né? Tudo isso. Aqui são os números da saúde. Então, quando o Ebola explode em 2013, não sei se muitos de vocês acompanharam ou sabem dos casos, né? O Ebola é um vírus muito mais letal em termos de velocidade para matar do que o novo coronavírus. E o mundo ficou sabendo do Ebola em frações de segundo e de tudo que ele causou, de quantos ele matou na África, né? Porque ele meio que foi contido na África, ele não se espalhou muito para outras regiões do mundo, né? SIDA é AIDS, né, pessoal? É Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é AIDS de trás para frente. AIDS em português, né? Porque em inglês Adquired Syndrome, Immunodeficiency Syndrome. Então é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é a AIDS. 3 milhões de mortes em 2002, 5 milhões de novos casos de HIV no mundo e 42 milhões em todo o mundo, né? Então, e essas informações, elas chegam por conta da globalização, né? É muito rápido, é muito célere tudo tudo que ocorre no mundo hoje e a forma como as pessoas ficam sabendo. De 1990 a 2006, aqui as informações de porcentagens, né? Números da AIDS, de mortos pela AIDS na região subsaariana, que é na África, né? Subsaariana é principalmente a África Central, porque subsaarianos são os países que estão abaixo do Saara, né? Do deserto do Saara, que fica no norte da África. E são as regiões mais pobres da África mais afetadas pela AIDS. Por quê? Porque a AIDS ela se prolifera na África principalmente por conta da prostituição, das jovens, né, das crianças que se prostituem e que contraem AIDS, de pessoas que vêm de todas as partes do mundo, que saem passando a AIDS de pessoa a pessoa, muitas vezes sem nem saber que estão com o vírus. Mas como é muita pobreza e por isso as crianças são prostituídas, não só se prostituem por vontade própria, porque vêm outros fazendo, mas os próprios pais, né, responsáveis delas, põem-nas para se prostituírem, para conseguirem dinheiro para o sustento das famílias. É muito triste, mas é a realidade daquela região do mundo, ok? Mais de 50 países a África possui, que é um continente, e a África Central, principalmente a África do Norte, são os países com maior incidência de casos de AIDS do mundo.
onde há mais mortes e casos de infectados pela AIDS, pelo HIV, beleza? Aqui a gente tem a globalização informando também, né, com relação à saúde, à obesidade. Os países com o maior número de obesidade no mundo são os americanos, tá, gente? Aí não resta dúvida. Olha aqui, ó. O United States, o maior número de casos de obesos, principalmente entre as crianças no mundo, são os Estados Unidos. Mas veja que o México aqui, ó, tá muito próximo, incrível, né? Um país tão pobre e que traz aí em que tem aí tantos casos de obesidade. O Brasil ele já preocupa esses casos, principalmente entre crianças, já há muita preocupação. O Reino Unido, né, United Kingdom, já tem aqui, é o terceiro, né, é o terceiro, mas o Reino Unido envolve vários países. Felizmente, não é só um país, embora sejam números que preocupam, né? O Brasil não entrou aqui, ó. Mas eu vi no começo desse ano que esses números assustam o Brasil, eles preocupam. Qual é o país mais saudável do mundo, principalmente na questão da obesidade? Olha aí, o Japão, né? Que massa. É um povo que tem muito a ensinar para o mundo, né? Então, alimentos que não só nós comemos, né? Não, que nós não comemos, né? Alimentos que nós não comemos, aqueles que trazem benefícios, mas que estão em todo o mundo por conta da globalização, os alimentos industrializados, os manufaturados, como são conhecidos, né? Principalmente os sanduíches. Então, vocês viram a imagem do McDonald's lá no slide que mostrava a China, né? Que tratava de assuntos ligados à China. O McDonald's está em todas as partes do mundo. E assim, eu não vou aqui perder meu tempo ou gastar meu tempo com críticas ao McDonald's, porque vez ou outra comer aquilo ali não faz mal nenhum a ninguém, mas você, se por causa da modinha, né, ou por causa da falta de sabedoria ou falta de bom senso, você se enfiar ou passar a se alimentar só daquilo ali, eu vou te falar, né? É complicado, porque aí você está cavando para você mesmo a sua própria morte. E aí a globalização na moda, né? A gente tem Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton e o Coq Chanel, né? São marcas principalmente francesas, de produtos franceses que se expandiu pelo mundo afora, né? Aí a globalização, por conta da globalização da moda, traz aí um evento tão terrível que é a anorexia, né? Que estabelece padrões mundiais de beleza, isso levando essas criaturas a essa condição subhumana, né? Porque isso aqui é subhumano, né, pessoal? Por mais que esteja ganhando dinheiro, chegar a esse ponto é algo, né? É, é algo que gera até indignação, não só preocupação, mas até indignação, né? A avaliação dos, do mundo, é, não só dos Árabes Unidos, né, que é um país, né, pessoal, mas é, digamos assim, os padrões de beleza que o mundo estabelece, chegando a todas as partes do mundo, mesmo em culturas muito fechadas que não aceitavam que o mundo ditasse para eles as regras e os padrões que eles deveriam ter de moda, de beleza e de tudo mais, né? Aqui os grandes cargueiros, né, que levando produtos de todo o mundo para o mundo, né, de todas as partes do mundo globalizado. E aí você vê que a globalização chega até em lugares mais remotos, nos lugares mais remotos do planeta, né? Aqui as tecnologias chegando às geleiras dos polos gelados do mundo, né? Aqui mostrando africano, né? Certamente aqui é Egito, tá, pessoal? Egito está na África, né? Tendo acesso à água, isso são aspectos positivos, sim, aspectos positivos. É bom lembrar que, por exemplo, quando você fala de países africanos, é, perdão, quando você fala de McDonald's, da globalização levando McDonald's a todos os lugares do mundo, e isso tem um aspecto negativo, que é o tipo de alimento que essa empresa vende, mas também tem um positivo, é o tanto de empregos, né, que essa empresa gera no mundo afora. Beleza? Então, mais de 1 bilhão de pessoas, né, com acesso
a água, né? A água segura, acesso seguro a beber água. Isso é bom, isso é bom. No oeste da Ásia, né? E no Pacífico, na Europa Central, na região subsaariana da África, no sul da África também, não, no sul da Ásia, perdão. Aqui nós temos é, na África Central e no norte da África foi pouco, né? Foi pouco o acesso à água. Na América Latina, no Caribe, também cresceu o acesso seguro à água, né? A beber água. As emissões de dióxido de carbono no mundo, aqui também, ó, por conta da globalização, da intensificação da industrialização de produtos, isso cresce, né? Isso aumentou muito, ok? Então, o meio ambiente também sofreu, tá bom? Muito, sofreu muito. Eu vou parar por aqui, já temos muitos minutos de aula e é preciso que eu não estenda tanto, não chegue aos 50 minutos, que é o tempo de uma aula, porque não há necessidade, eu preciso que vocês também tenham tempo para desenvolver a atividade e que tenham, né? Aí, e também um vídeo muito grande vai cansar a gente, porque cansa para produzir, assim como cansaria para assistir, ok? Então, haverá uma atividade voltada a esse slide, a esse conteúdo, não deixem de fazê-la, lembrem-se que interagir e participar vale muito mais do que tirar 10. Vale muito mais, viu, pessoal? Qualitativo muito mais do que quantitativo, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado por assistir a aula e até a próxima.